Olá, estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos falando do livro de Apocalipse e agora nós estamos na metade do livro de Apocalipse. E no capítulo 11 nós vamos comentar sobre este capítulo 11. As duas testemunhas. Interessante este título, As Duas Testemunhas, no livro de Apocalipse. Ué, mas como assim as duas testemunhas? Aqui em São Mateus 17, a transfiguração, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos tornaram-se branco como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Agora vocês vão ligar isso com Apocalipse 11, as duas testemunhas. Mas como assim as duas testemunhas? Jesus Cristo chamou a Pedro, a Tiago e a João para ser testemunha. Testemunha do quê? Eles foram presenciar o Pai passando para o Senhor Jesus Cristo todos os poderes no céu e na terra. Então necessitavam dessas 3 testemunhas da terra: Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo trabalha com a numerologia. Ele trabalha com a numerologia com o número 3, com o número 5 e com o número 7. Neste caso aqui, ele trabalhou com o número 7. Veja, ele chamou 3 testemunhas na terra: Pedro, Tiago e João. Conte aí, 3 testemunhas na terra. E aqui, Moisés e Elias no céu. Moisés e Elias, 2 com 3, 5. O Pai, o céu conta o Pai no céu, e Jesus Cristo na terra deu 7 pessoas. Então estão aqui 7 pessoas ao todo. 7 pessoas testemunhando o próprio Pai, passando o poder para seu filho Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: é bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para o terceiro dia. Então aqui está as duas testemunhas, as duas oliveiras, Moisés e Elias. Aqui em Apocalipse 11, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Irmãos, em Daniel 11 fala das 70 semanas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas de Daniel foi um trabalho feito pelo Senhor Deus para alimpar Jerusalém, para deixar Jerusalém limpa para a chegada do Messias. A limpar do quê? A limpar de toda a crença errada. Israel foi limpado. Toda a idolatria, deixar tudo limpo para a vinda do Senhor Jesus Cristo.
As 70 semanas de Daniel são para os judeus, não são para nós gentios. Deus não trabalha com gentil e judeu ao mesmo tempo. Então, todo o Antigo Testamento, o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São João, foi um evangelho aplicado aos judeus e não aos gentios. Aos gentios foi aplicado dos Atos dos Apóstolos para frente. O apóstolo São Paulo foi o único homem determinado a pregar para os gentios, foi o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi um pregador para nós. E Jesus Cristo e todos os outros profetas para os judeus. Então, até a chegada do Messias, foi 69 semanas passaram. Cada semana tem 7 anos. Então, quando Jesus veio, já estava na semana 69. Septuagésima não é... Eu não sei como fala, mas 60, estava na 69. Então restava o que? Mais uma semana para inteirar a 70ª semana, que são as 70 semanas. E Jesus Cristo chegou na última semana. Então, uma semana são 7 anos. Então, Jesus Cristo chegou e ficou restando 7 anos para tratar com os judeus. Então, veja, Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. Veja aqui o que está escrito. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí entra a abominação, que é o assolador. Então Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. Pregou 3 anos e meio da última semana. E a semana foi partida ao meio. Então Jesus parou de tratar com os judeus. Aí veio o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo tentou pregar para os judeus não aceitaram. Aqui em Atos 13, veja, mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós e vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, a partir deste momento aqui, Jesus Cristo parou de tratar com os judeus. Então, ele pregou 3 anos e meio, da 70ª semana, Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. O apóstolo São Paulo tentou pregar para os judeus, mas os judeus rejeitaram. A partir deste momento aqui, Jesus Cristo não tratou mais com os judeus. E agora está tratando com nós gentios. 3 anos e meio que se cumpriu com Jesus Cristo. E 3 anos e meio que ainda vão se cumprir para os judeus. Restaram para os judeus 3 anos e meio, que serão pregados por Moisés e Elias, por 1260 dias, que são equivalentes a 3 anos e meio. 3 anos e meio que se cumpriram com Jesus Cristo. 3 anos e meio que ainda vão se cumprir com Moisés e Elias. No meio de 3,5 e 3,5, Deus colocou as 7 eras da igreja. E colocou 7 mensageiros para trabalhar com os gentios. Só existiu 7 igrejas, irmão. A igreja é só para os gentios. A igreja começa com o apóstolo Pedro, Paulo. Então, só 2000 anos de igrejas. 2 anos e poucos de igreja. Porque judeus é templo, não igreja. Então, darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio, vestidas de saco. Aqui o arrebatamento já aconteceu, aqui já está em grande tribulação, e Deus está tratando, voltou a tratar com os judeus. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante
do Deus da terra. Quem é o Deus da terra aqui? Ele fala Jesus, lá em São Mateus 17, que nós lemos agora. Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Uai, mas fogo sairá de sua boca? Como assim? Então aqui veja, quando Jezabel mandou que e enviou aquele capitão com 50 subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Elias estava sentado no cume do monte. Disse-lhe: homem de Deus, o rei diz. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele os seus 50. Veja aqui, olha o fogo saindo de suas bocas. A praga da saraiva, aqui é Moisés, aqui, ó, em Êxodo 9, verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, e muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Uai, mas fechar o céu? Quem foi que fechou o céu? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes dias, anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja, Elias fechou os céus em 3 anos e meio, o mesmo tanto de anos que Elias fechará os céus em Israel. Estes têm poder para fechar o céu. No caso, Elias tem poder para fechar o céu para que não chova nos seus dias, na sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tu a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Veja, transformou a água em sangue. Veja, ainda tem dúvida se é Moisés e Elias? Veja, este é Moisés. Então são Moisés e Elias. E as pragas também Moisés fez. Aquelas pragas que Moisés fez cair sobre o Egito, ele fará também cair essas pragas lá em Israel, enfrentando a besta. Então esses têm poder para fechar o céu, para que não chova. Nos dias da sua profecia, que é Elias, fez a mesma coisa lá com Acabe. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com todas as sortes de pragas, todas quantas vezes quiserem. Muitas pessoas falam que Acabe e Elias. Acabe é o tipo da noiva. Acabe não pode ver a morte. Acabe é o tipo da noiva que vai no arrebatamento e que não experimenta a morte. Acabe não pode morrer. As escrituras têm que se cumprir. É o tipo da noiva de Jesus Cristo. Mas Moisés e Elias têm que morrer. Todo ser humano tem que passar pela morte. Somente Acabe não experimentou a morte. Todos tiveram que passar pela morte, morrer. De menos Acabe. De menos quer dizer Enoque. Enoque não experimenta a morte.
E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Aqui será uma praça de guerra, irmãos. Moisés e Elias com seus poderes, com seus cajados, e a besta do outro lado, ela terá poder, porque aqui está na grande tribulação. Aqui o Espírito Santo não está mais na terra. E os eleitos já estão com Jesus Cristo em lua de mel. Então os judeus, eles ficam para trás, eles não vão no arrebatamento, porque Deus está trazendo o evangelho para eles, o evangelho das boas novas, o Novo Testamento. Ninguém pode sair daqui sem o Novo Testamento. Então os judeus têm que ver que existe um Novo Testamento, têm que ver que Jesus Cristo já veio, já morreu na cruz, que eles mataram Jesus, que eles estão cegados, que eles terão seus olhos abertos. Então a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará Moisés e Elias, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, e os homens e de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da terra, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Então Moisés e Elias foram mortos aqui pela besta. Então, irmãos, aí é o Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Moisés representando a lei e Elias representando a graça. A lei nunca acabou e a graça também não. Então necessita das 2 coisas. Moisés representando o Antigo Testamento e Elias representando o Novo Testamento. Moisés representando a lei e os profetas e Elias representando a graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Então é bom que vocês saibam disso, que Elias é Cristo, Elias é uma unção, e Moisés representa Jesus Cristo, e Elias representa o Espírito Santo. Então é simbólico. Moisés representa Jesus e Elias representa o Espírito Santo. Então os judeus necessitam, os judeus seguem a lei, então Moisés tem que ir representando os judeus, e Elias também tem que ir representando a graça, representando Jesus Cristo, mostrando que Jesus já veio, já morreu, e que os judeus mataram a Jesus. E ele ressuscitou e foi embora, e os judeus ficaram cegados. E agora Jesus Cristo está trabalhando conosco, os gentios. Ele abre um parêntese e começa as 7 eras da igreja. Aí vem os primeiros mensageiros, como nós estudamos no outro vídeo anterior, trabalhando com os gentios. E aí é onde vem Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham, que são as 7 igrejas. Só se houve 7 igrejas no mundo até hoje. 7 igrejas assim consideradas por Deus como a verdadeira.
as demais são falsas. Somente uma igreja é verdadeira. As falsas se unirão no final dos tempos, elas se unirão e fecharão a verdadeira igreja, que ensina o verdadeiro evangelho. Então a igreja verdadeira, suas portas serão fechadas. Não vai fechar todas as igrejas, vai fechar somente aquela igreja que prega a palavra de Deus corretamente. Esta sim, as suas portas se fecharão. Então, irmãos, continue nos ouvindo. Nós agora estamos em Apocalipse 11, praticamente na metade do livro de Apocalipse. Isso foi revelado ao William Marion Branham no ano de 1963. O anjo apareceu no quarto e fez essas revelações de toda a Bíblia, de todos os mistérios que estavam escondidos. E no final dos tempos, todos os mistérios tinham que ser mostrados. Nada ficará escondido, tudo será mostrado. Todos os mistérios, todos os segredos têm que ser mostrado. O Apocalipse ele tem que ser desvelado. Senão, Jesus Cristo não pode vir. Não pode acontecer rápido, porque é antibíblico. Acontecer rápido sem ser revelados todos os mistérios. Quando o último anjo tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou o seu servo, os profetas. Apocalipse 10, verso 7. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.